Marcos capítulo 8. A segunda multiplicação de pães e peixes. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenham compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: Donde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhe pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram levantaram 7 cestos. E os que comeram era quase 4.000, e despediu-os o fermento dos fariseus. E logo entrando no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tomou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam-se entre si, dizendo: É porque não temos pão? E Jesus, conhecendo isso, disseram-lhe: Para que arrazoais, se que não tendes pão? Não consideraste nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouves, e não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos 7 cestos cheios de pedaços levantaste? E disseram-lhe 7. E eles lhe disse: Como não entendeis ainda? A cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos, e mandou-os para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. A confissão de Pedro. E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E eles lhe disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E adormeceu-os para que ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos, e pelos príncipes do sacerdote, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que, depois de 3 dias, ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Cada um deve levar sua própria cruz. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas a qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma?
Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Eu desejo um extraordinário dia a todos vocês na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.